Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos começar a falar sobre o operador de diferenças divididas, que vai ser uma ferramenta muito importante para a gente falar sobre o método de Newton para se calcular o polinômio interpolador. Então a gente ainda está falando sobre a interpolação polinomial. Então vamos iniciar aqui com uma certa função que está tabelada em pontos x0, x1 até xn. Então, mais uma vez, a gente tem n mais 1 pontos, né? Aí a gente vai definir o operador de diferenças divididas da seguinte maneira. A gente vai ter f calculado em um desses pontos que aparecem aqui, tá? Vou chamar de xi. Aí, para indicar que eu estou falando do operador de diferenças divididas, vai ser o f, só que aqui a minha variável, né, o meu argumento dele, vai estar entre esses colchetes, certo? Então, esse i aqui, ele pode ser o 0, 1, certo? Até o n, para indicar que eu posso estar calculando isso aqui no f do x0, do x1, do x2 e assim por diante. Nesse caso, se só for um ponto que tiver aqui, eu vou definir isso como f do próprio xi, certo? Então, o operador de diferenças divididas, quando você só tem um cara aqui dentro dos colchetes, é a própria função calculada nesse ponto, tá? Então, aqui a gente diz que é a diferença de ordem 0. Beleza? Agora, como que seria a diferença de ordem 1? Digamos que eu tenho agora o operador de diferenças divididas, só que ele é calculado em dois pontos, x1 e... desculpa, vamos dizer que é um xi e o outro é um xj. Aí, no caso, o i e o j tem que ser diferentes, certo? Nesse caso, eu vou definir assim. Vai ser o f de xj, beleza? Aí, tanto faz escrever com os parênteses ou com esses colchetes aqui, né? Porque se eu só tenho um ponto, o operador é a mesma coisa que a função é calculada no ponto. Vai ficar f do xj menos o f do xi, beleza? Sobre xj menos xi, beleza? xj menos xi. Então, por isso que o i e o j tem que ser diferentes, porque senão aqui embaixo vai ficar zero, né? Então, essa aqui é a diferença de ordem 1. Beleza? Vamos para a diferença de ordem 2 agora. Como que ficaria? Iria ficar f de xi, xj e xk. Aí eu estou supondo que o i é diferente do k, certo? Beleza? Que esse primeiro ponto aqui é diferente do último. Então, a gente vai ter o seguinte, isso aqui vai ficar f calculado nos dois últimos, beleza? Então, eu vou ter xj e xk aqui. Portanto, o k e o j também tem que ser diferentes. Sempre que eu fizer isso aqui, eu tenho que pegar esse ponto diferente desse e esse também diferente. Não posso ter nenhum ponto repetido aqui. Então, quer dizer que eu faço o quê? Eu pego o f dos dois últimos menos o f dos dois iniciais, beleza? E divido pela diferença do último ponto que aparece, que é o xk, com o primeiro ponto que aparece, que é o xi. Essa aqui é a diferença de ordem 2. E assim sucessivamente. Como é que eu faria, por exemplo, a diferença de ordem 3, tá certo? Então, eu ia ter agora f de xi, xj, xk e xl, certo? Sei lá. Aí, como é que fica? Mesma coisa daqui, ó. Eu vou pegar, se eu estou com 4 pontos aparecendo aqui, eu vou fazer o f dos últimos 3. Então, vai ficar f de xj, xk, xl, menos f nos 3 iniciais. Então, f de xi, xj, xk. E aí, divido isso pelo último ponto menos o primeiro ponto. Então, fica sobre xl menos xi. Então, por isso que é o operador de diferenças divididas. Eu tenho uma diferença aqui, certo? Entre dois termos de ordem
que é 1 a menos do que a ordem que eu estou agora. Aqui é a ordem 4, não, aqui é a ordem 3, desculpa. Então, aqui eu estou calculando alguma diferença de ordem 3, eu faço um quociente de duas diferenças de ordem 2 sobre a diferença entre o último ponto e o primeiro ponto, tá certo? Essa é a definição. Tá meio estranho, né? Isso aqui a gente vai entender melhor como que fica nos exemplos que eu vou mostrar a partir de agora. Mas esse operador aí, ele é a peça que é mais importante para a gente montar o polinômio interpolador de Newton. Beleza? Normalmente, a gente indica quem são as diferenças divididas, certo? A partir de uma certa quantidade de dados tabelados, a partir de uma tabela, certo? Eu vou apagar isso aqui, mas guarda essa informação. Sempre que eu quiser fazer f com 4 pontos, por exemplo, eu pego f nos últimos 3, menos f nos 3 iniciais, e divido pelo último, menos o primeiro. Se for f de 3 pontos, aí eu faço f nos 2 finais, menos f nos 2 iniciais, e divido pelo último, menos o primeiro, certo? Pronto, guarda isso aí. Deixa eu apagar para mostrar como que a gente faz essa tabela normalmente. A gente monta essa tabela da seguinte forma. A gente vai escrever aqui os pontos, as diferenças de ordem 0, de ordem 1, tá? De ordem 2, e assim por diante, beleza? E vamos colocar aqui os pontos que a gente tem, x0, x1 e x2, por exemplo, tá? Então, vê, se eu tenho 3 pontos, tá? E eu quero fazer as diferenças divididas entre eles, no máximo eu posso fazer uma diferença que envolva todos esses pontos, né? E repara que a gente viu no slide, ó, repara que a gente viu ainda agora que quando a gente tinha, por exemplo, f de xi, né, que era igual à própria função calculada no ponto, a gente disse que aqui era a ordem 0, tá? Então, se eu estou calculando em apenas um ponto, é ordem 0. Se eu calculo em n pontos, é ordem n menos 1. Então, aqui eu estou calculando para 3 pontos, eu vou até a ordem 2, porque esse 2 aí é o que? 3 menos 1, né? Certo? Então, a gente costuma montar assim. Ó. Aqui a gente escreve f de x0, aqui a gente escreve f de x1, aqui a gente escreve f de x2. Se tivesse mais pontos, continuava aqui embaixo, só que também iria ter mais uma ordem, tá? Teria a ordem 3, por exemplo. Aí aqui a gente escreve o f de x0 e x1, que a gente obtém a partir desses dois aqui, né? É esse f de x1 menos esse aqui sobre x1 menos x0, certo? Aqui a gente escreve o f de x1 e x2. Como é que calcula ele? É o f de x2, que está aqui embaixo, menos o f de x1, que está aqui em cima, sobre x2 menos x1. E aqui, para finalizar, a gente calcula f de todo mundo, x0, x1 e x2. Como que faz isso? É f dos dois últimos, f de x1 e x2, que é o valor que vai estar aqui, beleza? Menos f nos dois iniciais, f de x0 e x1, que é esse cara que está aqui, beleza? Então, vai ser essa diferença sobre o último termo menos o termo inicial. Então, vai ficar sobre x2 menos x0, certo? Em geral, esses pontos aqui a gente escreve em ordem crescente, tá bom? Mas isso não faz diferença, não. Só para ficar mais organizado, a gente escreve em ordem crescente. Vamos ver em um exemplo, então, como que a gente faz para calcular essas coisas aí, certo? Então, o primeiro exemplo aqui vai ser o seguinte. Vamos pegar a função que está tabelada da seguinte maneira. A gente tem x e f de x, beleza? Aí, quando o x é menos 1, o f de x vale 3. Quando o x é 1, aí o f de x vale 4. E quando o x é 2, aí o f de x vale 7. Certo? A gente tem essa função tabelada aí.
e vamos montar quais são as diferenças divididas. Vamos montar qual é a tabela de diferenças divididas para essa função, certo? Então, eu tenho que escrever os termos de ordem 0, os termos de ordem 1 e os termos de ordem 2, beleza? Porque eu só vou até a ordem 2, porque eu só tenho 3 pontos aqui. A ordem máxima é 1 a menos do que o número de pontos que eu tenho, certo? Aqui agora eu vou escrever os meus pontos em ordem crescente. Então eu vou ter menos 1, 1 e 2. Vamos começar então a montar a nossa tabela. Deixa eu organizar aqui. Beleza. Então deixa assim. Então, quem são os pontos, quem são as diferenças de ordem 0? Ordem 0 é o quê? É a própria função calculada no ponto. Então, aqui no menos 1 eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que escrever 3, que é o valor de f de menos 1. Aqui no 1 eu tenho que botar o quê? É o 4, porque é o f de 1, de acordo com a minha tabela. E aqui no 2 eu boto 7, porque é o f de 2, de acordo com a minha tabela. Agora aqui, de ordem 1, o que é que eu tenho que fazer? Nesse aqui eu vou escrever quem? Eu vou escrever aqui o f de menos 1 e 1. Como que eu faço para calcular o f de menos 1 e 1? É o f de 1 menos o f de menos 1, que são exatamente esses valores que estão aqui. Ó. Vai ser 4 menos 3, tá? Deixa eu escrever aqui em cima. Vai ficar f de 1 menos f de menos 1 sobre o último menos o primeiro, certo? Ou seja, é fazer esse aqui menos esse de cá sobre esse menos esse, certo? Só isso. Então, deixa eu apagar aqui para escrever quanto que vai ficar, certo? Então, a gente vai ter 4 menos 3, que dá 1, certo? Sobre 1 menos menos 1. 1 menos menos 1 dá 2. Então, aqui deu 1 meio. Pronto, e aqui? Seguindo a mesma lógica, seria quem? Seria o f de 2 menos o f de 1 sobre 2 menos 1. Só que o f de 2 já está aqui, é o 7. O f de 1 já está aqui, é o 4. Então, é só fazer 7 menos 4, 3, sobre 2 menos 1. Então, deu 3, beleza? Deixa eu colocar esse 3 um pouquinho mais aqui, mais organizado, tá certo? Agora, a última diferença que a gente tem que calcular aqui é de ordem 2. Quem é que eu ia ter que escrever aqui? Seria f de x0, x1 e x2, ou seja, f de menos 1, 1 e 2. Aí como é que fica aqui? Fica f dos dois últimos, menos f dos dois iniciais, sobre o último, menos o primeiro. Certo? Então, embaixo eu vou ter 3. Mas em cima eu vou ter o quê? F de 1 e 2. Quem é que é F de 1 e 2? É esse 3 aqui, ó. Bota aqui em cima. Menos F de menos 1 e 1. Quem é que é F de menos 1 e 1? É esse 1 meio que está aqui. Tá? Pronto. Então vai dar 3 menos 1 meio. Esse 3 é a mesma coisa que 6 meios. Então fica 6 meios menos 1 meio. Dá 5 meios. Dividindo por 3 fica 5 sextos. Então, finalizou agora. Eu apago aqui. Quem entra aqui é 5 sextos. Certo? Então, vê que apesar de a gente ter começado com aquela definição que era meio estranha, determinar quem são as diferenças divididas a partir de um conjunto de dados que vem por uma tabela, por exemplo, é bem fácil se a gente monta essa tabela aqui. O objetivo do vídeo de hoje é só entender como que monta essa tabela, tá? No vídeo que vem, aí a gente vai ver como que usa essa tabela, como que usa as diferenças divididas para montar o polinômio interpolador, aí é usando o método de Newton, tá certo? É o polinômio interpolador de Newton, tá bom? Então, pronto, já temos um exemplo resolvido aqui. Vamos ver mais um. Mais um exemplo. Então, deixa eu apagar isso. Agora é o seguinte, a gente tem a seguinte tabela. X vai ser formado pelos seguintes pontos. A gente vai ter menos 1, 0, 1, 2 e
3, certo? Repara que agora são 5 pontos, então eu vou até a ordem 4 agora. E os valores de f de x pela tabela vão ser 1, menos 1, 2, 2 e 5, tá? Então a gente tem essas informações aí. Vamos montar aqui a tabela. A gente vai ter a ordem. Deixa eu escrever assim para facilitar. Aqui eu vou ter a ordem, certo? E aqui eu vou ter o x. Então eu vou ter ordem 0, ordem 1, ordem 2, ordem 3 e ordem 4. E aqui embaixo eu vou ter os pontos. Eu vou ter menos 1, 0, 1, 2 e 3. Espera aí que ficou com espaçamento meio ruim aqui. Deixa eu escrever de novo. Menos 1, 0, 1, 2 e 3. Beleza. Tá bom. Então, vamos lá. Iniciando. Quem é que eu escrevo nessa minha primeira coluna aqui? São os pontos, são as diferenças de ordem 0. É só eu botar os valores da função dos pontos. Então, quem é que é o f de menos 1, de acordo com a tabela, é 1. O f de 0, de acordo com a tabela, é menos 1. O f de 1 é 2. O f de 2 também é 2. E o f de 3 é 5. Vamos para as diferenças de ordem 1 agora. De acordo com o que a gente viu no outro exemplo, o que é que tem que fazer? Para determinar quem fica aqui, é só eu fazer esse menos esse, tá? Menos 1, deu menos 2, beleza? Sobre quem? Esse menos esse, tá? 0 menos menos 1, que é 1. Então, aqui vai dar menos, vai dar menos 2, certo? Menos 2 aqui, beleza? Aqui, quem é que eu vou escrever aqui? Aqui vai ser o f de 1, aqui vai ser o f de 0 e 1. Então, eu tenho que fazer o 2 menos o menos 1, que é 3, sobre 1 menos 0. Então, ficou 3 sobre 1, que é 3. Beleza? Aqui agora, quem é que entra? É a diferença entre esses dois aqui. A diferença dividida entre esses dois que estão aqui. Então, a gente vai ter o que agora? A gente vai ter 2 menos 2 deu 0, certo? Sobre 2 menos 1, que é 1. Então, já fica 0 direto. E aqui vai ficar o quê? 5 menos 2, que é 3, sobre 3 menos 2, que é 1. Então, aqui deu 3. Beleza? Beleza. Deixa eu apagar essas duas setinhas aqui para não confundir nos próximos passos, certo? Vamos agora para os termos de ordem 2. Então, vamos lá. Quem é que eu escrevo aqui? Aqui, ó, eu posso olhar da seguinte forma. Daqui eu estou abrindo até chegar no 1 e também estou abrindo até chegar no menos 1, certo? Então, vai ser alguma diferença que vai levar em conta esses dois pontos que estão aqui, certo? Que vai levar em conta esses dois, esse menos 2, esse menos 2 e esse 3, esse 1 e esse menos 1 daqui. Deixa eu apagar todos esses negócios que eu escrevi agora para ficar mais fácil de ver. Então, quem é que fica aqui? Aqui eu vou ter, deixa eu escrever aqui em cima, 3 menos menos 2, que é esse aqui menos esse, tá? Sobre quem? Aqui, ó, vai ficar 1 menos menos 1. Então, deu 5 sobre 2. 5 sobre 2 é quem entra aqui. Beleza? 5 meios. Tá bom. Aqui agora vai ficar exatamente o quê? Eu olho para os dois que estão logo ao lado. Vai ficar 0 menos 3, certo? O de baixo menos o de cima, esse menos esse. E aí, veja, se eu quero ver quem está aqui, eu vou saindo na diagonal. Então, aqui, ó, vai ter a ver com o 2, tá? E com o 0, certo? Então, eu faço sobre 2 menos 0. Então, vai dar menos 3 sobre 2. Menos 3 meios aqui. Qualquer coisa, tenta lembrar que diferença é essa que a gente está calculando, né?
essa diferença aqui seria quem? Bem, essa aqui seria quem, né? Seria a primeira diferença de ordem 2. Então, seria f de x0, x1, x2, tá? Como que eu calculo isso? É f de x1, x2, que é esse número, menos f de x0, x1, que é esse número aqui, certo? E divide por x2 menos x1. x2, no caso, é esse. Desculpa, por x2 menos x0. x2 é o 1, x0 é o menos 1. Certo? E aqui nesse menos 3 meios, o que é que a gente tem, na verdade? Né? A gente quer calcular aqui o f de x1, x2, x3. No nosso caso aí seria de 0, 1 e 2. Então eu faço o f de 1 e 2. Quem é que é o f de 1 e 2? É o 0. Menos f de 0 e 1. Quem é que é o f de 0 e 1? É o 3 aqui. Certo? E divido pelo último menos o primeiro, por 2 menos 0. Que é esse 2 que ficou dividindo aqui. Certo? Beleza? Então, voltando aqui. Vamos lá. Aqui, o que é que vai ficar? Eu vou fazer esse menos esse, certo? Então, no numerador eu vou ter 3 sobre quem? Aqui eu estou de ordem 2 ainda, então eu pego sempre 3 pontos. Então, eu vou agora, é a última de ordem 2. Então, é 1, 2 e 3 agora. Então, eu vou o último cara aqui menos o primeiro. Então, aqui embaixo vai ficar sobre 3 menos 1. Ou seja, vai dar 3 sobre 2. Beleza, pessoal? Então, eu tenho esse menos esse sobre esse menos esse. Vamos para a última agora, para ver como é que vai ficar. Para as diferenças de ordem 3 agora, tá? Então, primeiro, quem é que é o primeiro que eu vou escrever aí? Vai ser a primeira de ordem 3. Então, eu vou ter que pegar agora 4 pontos desses aí. Então, eu vou ter menos 1, 0, 1 e 2. Como que eu faço para calcular isso? É f dos últimos 3 que aparecem, f de 0, 1 e 2, que é justamente esse aqui, menos f dos 3 iniciais, de menos 1, 0 e 1, que é justamente esse aqui, certo? Então, quer dizer que eu vou ter o quê? Vou ter menos 3 meios, menos 5 meios, certo? É esse menos esse, certo? Sobre o último que apareceu aqui, menos o primeiro. Então, sobre 2 menos menos 1. Organizando, vai ficar o quê? Menos 3 meios menos 5 meios dá menos 8 meios, que é menos 4, sobre 2 menos menos 1, que é 3. Então, pronto. Aqui o que eu fico é justamente menos 4 terços. E aqui? Deixa eu apagar essa parte. Então, vamos lá. Aqui vai ficar o quê? Aqui é a segunda diferença de ordem 3, é a última. Então, eu tenho que pegar os últimos 4 pontos que aparecem aqui. Vai ser o f de 0, 1, 2 e 3. Então, vai ficar o quê? F dos 3 últimos, menos f dos 3 iniciais, sobre o último ponto, menos o primeiro ponto. Então, sobre 3 menos 0. Quem é que é f de 1, 2 e 3? É esses 3 meios aqui. Quem é que é f de 0, 1 e 2? É esse menos 3 meios que está aqui. Então, eu vou fazer esse menos esse. Vai dar 3 meios menos 3 meios sobre 3. Então, deu 3 meios com mais 3 meios, deu 3 sobre 3, deu 1. Certo? E, para finalizar, né, finalmente, quem é que é esse cara que vai ficar aqui? É a única diferença de ordem 4 que eu tenho, que vai envolver todos os pontos que aparecem aqui. Então, eu vou ter f de menos 1, 0, 1, 2 e 3. Aí, como é que eu faço para calcular? Fica f dos últimos 4, f de 0, 1, 2 e 3, tá? Menos f dos 4 iniciais. Então, f de menos 1, 0, 1 e 2. Sobre o último, que é 3, menos o primeiro, que é menos 1. Aí vamos ver então, né? Quem que eu boto aí no meu numerador? Eu vejo pela coluna anterior. Então, eu vou ter o f de 0, 1, 2 e 3 é quem? É esse 1 aqui. Então, eu vou ter 1 menos. Aí, f de menos 1, 0, 1 e 2 é quem? É esse menos 4 terços que está aqui em cima.
Então, no numerador eu vou ter 1 menos 4 terços sobre 3 menos 1, que é 4. Então, aqui em cima ficou 1 mais 4 terços. 1 é 3 terços. Então, ficou 7 terços no numerador. 7 terços sobre 4 dá 7 sobre 12. Beleza? Então, pronto. Essa aí é que é a tabela de diferenças divididas para essa função que está tabelada aí. Beleza? Essencialmente é isso que a gente tem que fazer. Só olhar para qual que é a diferença que a gente está usando e usar as anteriores para calcular ela. Certo, né? Pronto. Vamos ver mais um e aí a gente finaliza o vídeo. Mais um exemplo. Deixa eu aproveitar aqui a minha tabela, pelo menos. Vou ter que fazer tudo de novo, né? Vou mudar esses pontos aqui. E essa parte aqui também. Aqui eu escrevo mais uma vez, sem problema não. Então, os pontos aqui vão ser agora menos 2, menos 1, 0, 2 e 4. E os f's de x vão ser 1, 2, 2, 0 e 1. Agora eu escrevo aqui também em ordem crescente. Então, menos 2, menos 1, 0, 2 e 4. E vamos montar essa tabela aí. Na primeira coluna é sempre a parte mais fácil, porque as diferenças de ordem 0 são justamente a própria função calculada nos pontos. Então, aqui eu vou escrever quem? Vou escrever o f de menos 2, que é 1. Aqui eu escrevo o f de menos 1, que é 2. Aqui o f de 0, que é 2. Aqui o f de 2, que é 0. E aqui o f de 4, que é 1. É só eu escrever a minha tabela, certo? Só que na vertical agora. Aí vamos para as diferenças agora de ordem 1. Quem é que entra aqui? Quem entra aí é a minha primeira diferença de ordem 1. Ou seja, eu vou pegar os dois primeiros pontos aqui. Vai ficar f de menos 2 e menos 1. Como é que eu faço isso? Vai ficar f do segundo ponto menos f do primeiro ponto, tá? Sobre o segundo ponto menos o primeiro ponto. Tá bom? Então, eu vou fazer 2 menos 1 no numerador. 2 menos 1 é esse menos esse, certo? E divido por quem? Por menos 1 mais 2. Então, divido por 1. Então, aqui deu 1. Beleza, né? Certo. Aqui agora, quem é que entra aqui? Aí vai ser a segunda diferença de ordem 1. Aí vai pegar agora os dois próximos pontos. Vai ser o menos 1 e o 0. Então, eu vou ter f de menos 1 e 0. Aí vai dar quem? Vai dar f do 0 menos f do menos 1 sobre quem? O segundo ponto menos o primeiro ponto. Tá? Beleza. Então, quem é que é o f de 0? f de 0 é 2. F de menos 1 é 2 também. Então, no numerador deu 2 menos 2. Deu 0 direto já. Então, aqui eu não preciso escrever mais nada. Deu 0. Aqui agora, na minha próxima etapa. Essa diferença aqui ela é relativa a quem? Aos próximos dois pontos que eu posso escolher. Agora vai ser do 0 para o 2. Então, vai ficar f do segundo menos f do primeiro sobre o segundo menos o primeiro. Quem é que é f de 2? É 0. Quem é que é f de 0? É 2. Então, ficou 0 menos 2 sobre 2. Então, aqui deu menos 1. E aqui agora? Aqui é a minha última diferença de ordem 1. Eu vou pegar os últimos dois pontos que eu posso pegar aí. Vai ser o f do 2 e do 4. Certo? F do 2 e do 4 vai dar quem? Vai dar f de 4 menos f de 2 sobre 4 menos 2. Quem é que é f de 4? É 1. Quem é que é f de 2? É 0. Então, vai dar 1 menos 0 sobre 2. Então, aqui deu 1 meio. Beleza? Vamos para a próxima etapa. Na próxima etapa, eu vou calcular diferenças de ordem 2. Então, agora eu vou ter que envolver 3 pontos de uma vez, tá? Quem que é a primeira diferença de ordem 2 que eu posso calcular? A primeira vai ser pegando os meus três primeiros pontos que aparecem aqui. Vai ficar f de menos 2, menos 1 e 0. E como que eu calculo isso?
f dos últimos dois, menos 1 e 0, tá? Menos f dos dois iniciais, menos 2 e menos 1, sobre o último ponto, que é 0, menos o primeiro ponto, que é menos 2. Então, quem é que é f de menos 1 e 0? F de menos 1 e 0 é esse 0 que está aqui, ó. F de menos 2 e menos 1 é esse 1 que está aqui. Então, vai ficar 0 menos 1 aqui em cima, sobre 0 mais 2 aqui embaixo. Portanto, deu menos 1 meio aqui. Beleza? Aqui agora, a minha segunda diferença de ordem é 2. Então, eu tenho que pegar os próximos 3 pontos, né? Eu vou agora esquecer desse menos 2 e vou fazer do menos 1, do 0 e do 2. Aí como é que fica agora? Fica f dos dois últimos, f de 0 e 2, certo? Menos f dos dois primeiros, f de menos 1 e 0, sobre o último ponto, que é 2, menos o primeiro ponto, que é menos 1. Quem é que é f de 0 e 2? F de 0 e 2 é esse menos 1 que está aqui. Então, esse cara aqui vale menos 1. É esse menos 1 aqui, tá? Quem é que é f de menos 1 e 0? Aí é esse 0 aqui, certo? É esse 0 aqui. Então, esse cara vale 0. Então, esse termo aí vai dar menos 1 menos 0 sobre 2 mais 1. Então, deu menos 1 terço. Beleza? Agora aqui, ó, a última diferença de ordem 2. Aí como é que eu faço? Vai ficar f com os últimos 3 valores de x da tabela. Vai ficar então 0, 2 e 4. Então eu vou ter f dos dois últimos, f de 2 e 4, menos f dos dois iniciais, f de 0 e 2. Sobre o último, que é 4, menos o inicial, que é 0. Então, quem é que é f de 2 e 4? É esse 1 meio que está aqui na tabela. Então, aqui é 1 meio. Quem é que é f de 0 e 2? É esse menos 1 que está aqui. Então, vai ficar menos 1 menos menos 1. Então, no numerador, deu 1 meio mais 1. 1 meio mais 2 meios. Deu 3 meios. Certo? 3 meios sobre esse 4 que está aqui embaixo. Então, ficou 3 oitavos. Certo? Beleza, vamos agora para as diferenças de ordem 3. Se são de ordem 3, eu tenho que considerar agora 4 pontos de uma vez, né? Então, a primeira de ordem 3 que eu tenho é o f de quem? Dos 4 primeiros pontos. Menos 2, menos 1, 0 e 2. Quanto que fica isso? Fica f dos últimos 3, menos 1, 0 e 2, menos f dos 3 iniciais, f de menos 2, menos 1 e 0, certo? Sobre o último ponto, menos o primeiro ponto. Quem é que é o último ponto agora? É 2. E o primeiro ponto é menos 2. Então, aqui embaixo vai dar 4, certo? E aqui em cima vai dar o quê? Quem é que é f de menos 1, 0 e 2? F de menos 1, 0 e 2 é esse menos 1 terço que está aqui. Então, aqui dá menos 1 terço. Menos f de menos 2, menos 1 e 0. Quem é que é esse? É esse menos 1 meio que está aqui na tabela. Tá? Então, eu vou ter menos 1 terço menos menos 1 meio. Vai dar menos 1 terço mais 1 meio, né? Sobre aquele 4 que estava no denominador. Então, tirando o MMC aqui em cima, vai ficar 6, né? 6 por 3 dá 2, vezes menos 1 deu menos 2, mais 6 por 2 deu 3, mais 1, aí vezes 1 deu 3, tá? Sobre esse 4 aqui. Então, eu fiquei com quanto? Fiquei com menos 2 mais 3 deu 1 sexto, e estou dividindo ainda por 4. Aí eu repito a primeira, né, que é 1 sexto, e multiplico pelo inverso da segunda. Então, ficou vezes 1 quarto. Então, deu 1 sobre 24. Tá? Tem um cachorro que tá latindo que só aqui na rua. Espero que não esteja atrapalhando vocês aí, tá? Porque tá me atrapalhando, com certeza. Certo, agora vamos para a outra diferença de ordem 3 que a gente tem. Vamos calcular aqui. Quem é que é o f de, agora, dos últimos 4 pontos que eu posso pegar? Ou seja, de menos 1, 0, 2 e 4. E como é que calcula? F nos últimos 3 pontos daí, então 0, 2 e 4, menos f nos
nos 3 iniciais. Então, no F, vai ser o F do menos 1, 0 e 2. Sobre o último, que é 4, menos o primeiro, que é menos 1. Tá? Então, vamos lá. Quem é que é F de 0, 2 e 4? É esse 3 oitavos. Então, eu vou ter 3 oitavos menos F de menos 1, 0 e 2 é quem? É esse menos 1 terço aqui. Então, vai ficar menos 1 terço. Sobre aqui embaixo fica o quê? Fica 4 menos menos 1, que dá 5. Tá certo? Então, se eu faço aqui o MMC entre 8 e 3, isso aí vai dar 24, certo? Então, eu vou fazer o 24 dividido por 8 dá 3 multiplicado por 3 dá 9, tá? E menos com menos fica mais. 24 por 3 dá 8, 8 vezes 1 dá 8. Então, deu 17 sobre 24 no meu numerador. Só que eu ainda estou dividindo aí por 5, né? Então, eu tenho 17 sobre 24, né? Na verdade, é sobre 5 aqui. Então, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, deu 17 sobre 24 vezes 5, que fica 120, certo? Então, aqui eu coloco 17 sobre 120. Estamos quase finalizando. Só falta ver agora quem é a diferença de ordem 4 que a gente vai ter, certo? Quem é que vai ser a diferença de ordem 4 agora, né? Vai ficar F de todos os pontos agora, eu coloco todos os 5 pontos, F de menos 2, menos 1, 0, 2 e 4. Isso aí vai ser o quê? Vai ser, deixa eu continuar aqui embaixo, vai ser F dos últimos 4 pontos dessa diferença, então menos 1, 0, 2 e 4, tá? Menos F dos 4 iniciais, então F de menos 2, menos 1, 0 e 2, sobre o último, que é 4, menos o primeiro, que é menos 2. Quanto que vai dar, então? Quem é que é F de menos 1, 0, 2 e 4? É o 17 sobre o 120 que a gente acabou de calcular. Menos. Quem é que é F de menos 2, menos 1, 0 e 2? É esse 1 sobre 24 aqui. Tá? Tudo isso sobre 4 menos menos 2, que é 6. Tirando o MMC lá no numerador, o que é que vai ficar? Quem que é o MMC entre 120 e 24? É 120. Né? Então, 120 por 120 dá 1 vezes 17 dá 17, menos 120 por 24 dá 5, 5 vezes 1 dá 5, sobre 6. Tá? Então, simplificando aí, ficou o quê? Ficou 12 sobre 120 sobre 6. Repete a de cima, né? 12 sobre 120, se eu já simplificar, vai dar 1 sobre 10, e multiplica pelo inverso da segunda, então multiplica por 1 sexto. Quer dizer que ali a última diferença que eu tenho que colocar é quanto? É 1 sobre 60, certo? Então isso aí finaliza o exemplo, a gente montou toda a nossa tabela de diferenças divididas. Como que a gente vai usar isso no próximo vídeo para calcular quem é o polinômio interpolador, certo? A gente vai montar essa tabela e vai usar, deixa eu escrever aqui melhorzinho, a gente vai usar esses coeficientes aqui, ó. Esse, tá? Esse e esse. Esses números aí vão entrar na conta do polinômio interpolador. É por isso que a gente monta a tabela de diferenças divididas, porque ela vai dizer a gente quem são os coeficientes que a gente vai botar em uma certa fórmula do polinômio interpolador, tá bom? Então, pessoal, é isso por hoje. Foi um vídeo simples, tá? Espero que tenha dado para vocês entenderem aí como que a gente monta a tabela de diferenças divididas, certo? Apesar de aquele início do vídeo ter sido meio abstrato, né? Mas é isso, é simples, é só sair montando essa tabela desse jeitinho aí que a gente fez, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.